Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra de Deus. Parte de terça-feira, o que não resmungar pode fazer. Ainda estudando o livro de Tiago, a gente vai analisar com carinho algumas coisas muito importantes que a gente precisa analisar. Mas olha só, embora a paciência seja essencial, a impaciência pode fazer ou trazer consequências incalculáveis. Embora a paciência seja essencial, a impaciência pode trazer consequências incalculáveis. Isso talvez já tenha acontecido na sua vida e no decorrer de toda a história bíblica a gente vimos relatos acontecendo justamente sobre isso. Olha só, a gente vê o povo de Israel, eles reclamaram demais e foi a reclamação, muitas vezes, essas reclamações estavam enraizadas na própria impaciência. Números capítulo 21, versículo 4, eles estavam desejando voltar a ser escravo de novo no Egito, porque ali diziam que estavam com falta de alimento, mas o Senhor estava suprindo todas as suas necessidades. Faltava água, a água saía da rocha, faltava alimento, Deus mandava um maná do céu. Mas eles queriam aquilo que o seu coração estavam desejando. Mas olha só, e assim que Moisés se ausentou por mais tempo do que esperavam, decidiram que adorar um bezerro de ouro era uma boa ideia. Moisés sobe para o Monte Sinai, ali vai receber as tábuas da lei, as tábuas dos 10 mandamentos, e o que é que acontece? Moisés passa ali 40 dias lá em cima, e o que é que acontece? O povo começa a indagar e dizer, começa a criar um bezerro de ouro, porque Moisés não está ali, o líder que apresentava o Deus de Israel, estava o irmão de Moisés, Arão, e o povo começa a fazer o bezerro de ouro ali, começa a adorar esse bezerro de ouro. A impaciência e a espera por Moisés, eles levaram a adorar, a querer imitar os deuses pagãos, inclusive até os deuses do Egito que tinha lá, que era de estatueta e tudo mais. Eles criaram um Deus para ele e começaram a adorar. Mas olha só, isso acontece nos nossos dias hoje, isso está acontecendo. Por Jesus não ter voltado ainda, o que é que o povo diz? Deus não existe, já há muito tempo, eu já ouvi muito falar. Você segue a Jesus, mas o seu avô, o seu tataravô acreditava em Jesus e ele ainda não voltou. Mas olha só, a Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz que o Senhor não tarda a sua promessa da sua vinda, antes ele é longânimo. Algumas pessoas lá, descrito no texto, falam que Deus está demorando para voltar. Mas na verdade, Deus não está demorando para voltar, Ele está esperando você se entregar a Ele por completo. Essa ideia de só dizer que ama Jesus e não procura estudar a palavra dele, e não procura viver os seus ensinamentos, isso não é verdadeiro. Isso não é correto, porque o próprio Jesus falou que diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Então essa ideia de dizer que ama a Deus e não praticar o que Ele deixou em tua palavra, não é um amor verdadeiro. A gente precisa praticar aquilo que está na tua palavra. O próprio livro de João, capítulo 3, versículo 17, ora, bem-aventurados sois se praticardes o que está escrito nesse livro. Vamos lá. Podemos definir paciência como a capacidade de aceitar ou tolerar atrasos, problemas ou sofrimento, sem ficar aborrecido ou ansioso. Então, paciência é a capacidade de aceitar e tolerar atrasos, problemas ou sofrimentos, sem ficar aborrecidos. Vamos lá ainda. A história registrada de Israel ajuda o leitor atual a entender por que Tiago denuncia as queixas tão intensamente. Como ele enfatizou várias vezes, as palavras não são apenas palavras, elas revelam o estado do coração. Quando são expressas palavras de impaciência, isso evidencia um coração impaciente e sem confiança. Então Tiago vem destacando justamente isso, esse contexto da gente esperar com paciência no Senhor. E o próprio livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, fala: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvinte. Então, como é que você vai adquirir paciência se você não estuda sobre a volta de Jesus, se você não conhece os sinais da volta dele? Jesus não voltou, mas existem sinais que estão se cumprindo de acordo com a palavra de Deus, e sinais estão se cumprindo nos nossos dias, e a gente muitas vezes não sabe o que é que está acontecendo. Por isso que Tiago fala que a gente precisa aprender, estudar a palavra de Deus e esperar com paciência no Senhor. Quando são usadas palavras de queixa e reclamação, mostramos que não confiamos em nosso amoroso Pai. Olha só, do ponto de vista da experiência, será que reclamar ajuda a melhorar a situação? Isto é,
Não buscar soluções, não refletir sobre melhorias, mas simplesmente reclamar. Então, olha só, partindo dessa perspectiva, você pode analisar que as reclamações, ela não traz soluções nenhuma. Se você só reclama e não procura uma solução, não adianta de nada. Mas olha só, longe de ajudar, ela piora a situação, ampliando o problema. Para finalizar, eu quero ler um texto com vocês em Filipenses capítulo 4, versículo 14 a 16, para a gente encerrar. Olha só o que diz. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, o que é que o livro de Filipenses, o apóstolo Paulo está falando? Olha, a gente precisa fazer tudo sem murmuração e contenda. Agora, como é que a gente faz isso? Se você entende e sabe o contexto da palavra de Deus, você precisa entender que a gente precisa, é claro, a gente às vezes fica meio assim, meio preocupado, mas a gente tem a certeza da palavra de Deus que tudo vai terminar bem. Então o que é que a gente precisa fazer? Relaxar. A gente sabe que o mundo aí fora é desesperador, a gente sabe que o coração do mundo está esfriando, o amor está se esfriando, o foco da palavra de Deus está sendo destruído, muitas coisas que estão sendo implantadas até mesmo dentro da família está sendo contra os princípios da palavra de Deus, e a gente precisa analisar com carinho e esperar paciente no Senhor, analisando com carinho cada detalhe o que Deus tem para mim e para você. Que Deus possa abençoar vocês nessa manhã. E eu convido vocês a estudar esse livro maravilhoso, um livro que transforma a vida e pode transformar a sua também. Quero convidar vocês a orar nesse exato momento. Querido Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, por essa mensagem, que teu santo e bom Espírito venha habitar em nosso coração. Nos ajuda, Pai, a esperar com paciência no Senhor. Pedimos tudo isso em nome de Cristo Jesus. Amém.